O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos juntos à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o até os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou o demônio e ele saiu do menino. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, caro Padre Mídio, de modo especial a quem saúdo e a quem quero, aproveitando as vésperas do Dia dos Pais, celebrar de modo especial, em ação de graças, esta missa às vésperas do Dia dos Pais. Não só por ele, como também por todos os pais que já estão aqui, os que também já se foram. Nós, seres humanos, possuímos algumas características ou categorias de aprendizagem. E existem algumas categorias que são típicas do mundo, poderíamos dizer, natural, ao qual nós, tanto quanto os animais, pertencemos. Há uma primeira categoria de aprendizagem, que eu gosto de chamar de coisas inatas. O que são essas coisas inatas? Como o próprio nome diz, são aquelas coisas com as quais nós já nascemos sabendo. Por exemplo, ninguém nos ensina compaixão ou alguns sentimentos, porque eles são próprios de todos os seres humanos. Se você, por exemplo, passa por um lugar e vê um acidente, embora você não conheça a vítima, vem automático você sentir compaixão por aquela pessoa. Por uma razão simples. É gente que nem você. É um ser humano. É semelhante a você. E esse tipo de sentimento, ninguém nos ensina. Nós aprimoramos, mas eles já nascem conosco. São aquelas categorias das coisas inatas, que nós já trazemos nos genes. Há um segundo tipo de categoria de aprendizagem, que eu chamo de coisas que nós aprendemos pelo exemplo. Pelo exemplo de outras pessoas. Você, por exemplo, que aprendeu a cozinhar vendo sua mãe cozinhar.
É claro que de certa maneira ela lhe ensinou, mas mais do que ensinar, você aprendeu pelo exemplo dela. Vendo a quantidade de sal, que tempero ela colocava. Você que aprendeu, por exemplo, o trabalho do seu pai, como Jesus aprendeu, era carpinteiro, aprendeu vendo o próprio pai fazer. Quantos que estão aqui não aprenderam a cuidar da terra, a serem trabalhadores da terra, porque viram os pais fazer e, consequentemente, pelo exemplo, aprenderam. De maneira quase que automática. São as coisas que nós aprendemos pelo exemplo. Há uma terceira categoria de coisas que nós aprendemos, aqui já um pouco mais sofisticada. São as coisas que nós aprendemos aprendendo, que nós não nascemos sabendo. Por exemplo, você que estuda, ninguém nasce padre. Você estuda, você aprende, como aprende uma pessoa que estuda medicina para ser médico, enfermeiro, professor. São aquelas coisas que nós não sabemos, mas que nós estudamos e aprendemos. É a terceira categoria. E reparem uma coisa interessante. Todas estas três categorias, seja das coisas que nós nascemos aprendendo, porque nós já sabíamos, sejam das coisas que nós aprendemos pelo exemplo, e sejam essas coisas que nós aprendemos porque aprendemos, todas essas coisas são exatamente iguais aos animais. Isso não nos diferencia em nada dos outros animais, porque os animais também nascem com coisas que eles já sabem. Eles já sabem se defender, já é do instinto. Um animal, por exemplo, um lobo, aprende pelo exemplo com a mãe a caçar. E aqueles que não sabem, aprendem. Se você, por exemplo, ensinar um macaco a fazer certas tarefas, ele aprende. Então, dessas três categorias, coisas inatas, por exemplo, que nós aprendemos pelo outro, e coisas aprendidas, nós não nos diferenciamos em nada dos animais. Mas existe uma quarta categoria de coisas que essa nós não nos é próprio da natureza. Até porque essas três primeiras categorias de coisas inatas, de coisas que nós aprendemos pelo exemplo e de coisas que nós aprendemos por estudar, essas três coisas são típicas da natureza. É muito mais fácil nós aprendermos quando nós somos jovens. É natural. Você pode, né, não é à toa que nós estudamos exatamente nos primeiros anos da vida, porque é mais fácil, a mente está mais fresca, nós temos mais disposição. Mas chega um momento da vida em que a natureza nos abandona. Chega um momento da vida que a natureza nos abandona. E é aí onde você vai ter que ir além daquelas coisas que você aprendeu por aprender. Vai ter que ir além daquelas coisas que você aprendeu pelo exemplo. E vai ter que ir além daquilo que você aprendeu estudando. Hoje no Evangelho, Jesus nos ensina a quarta categoria de coisas que nós só adquirimos, não mais pela natureza, porque ela nos abandona, mas só adquirimos, só podemos adquirir mediante a prática, um esforço, às vezes extremo, pessoal, daquilo que nós chamamos de virtude. E um exemplo ele dá no próprio Evangelho. Um homem chega para ele para pedir que interceda, ou melhor, intercedendo pelo filho que tinha um demônio, e pediu inclusive que os discípulos rezassem, mas os discípulos rezaram e não conseguiram expulsar o demônio. Jesus se reclama, inclusive, parece
parece que ele fica meio chateado. Gente de pouca fé. Ele nos apresenta a fé como solução, mas aí já tem um problema. Porque se nós estamos falando de coisas ou categorias, a fé não é uma coisa que nós aprendemos. Fé, nós sabemos, é um dom de Deus. Ninguém pode dizer, eu não tenho fé, vou ter fé. Porque não é nosso. Fé é um dom dado por Deus pela graça do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Agora, se Jesus, claro que ele sabia disso, e se nós sabemos disso, o que nós podemos fazer mediante esta reclamação de Jesus? Quando os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos tirar o demônio? Jesus reclama de novo. Gente de pouca fé. Nós poderíamos dizer, bem, pegando aquelas outras 3 categorias, os discípulos, se for pela categoria do aprendizado, eles viram Jesus tirando outros demônios. Portanto, eles poderiam ter aprendido. Se fosse pela categoria do exemplo, também. Quantas vezes eles viram o próprio Jesus dando exemplo? Eu vos dou o exemplo para que façais a mesma coisa. E se for pela capacidade inata, eles também viram, porque Jesus disse que todos somos filhos de Deus. Mas aqui é uma 4ª categoria, de ir além daquilo que está na nossa, no nosso mero humano. A fé é dom de Deus. E aí a gente pode perguntar, então diante disso, o que a gente faz? Bem, eu gosto sempre de fazer a pergunta, e o que é a fé? E dentre as várias perguntas, ou melhor, respostas, eu ainda fico com a melhor, que eu acho, considero a melhor das características de fé, que é dito por São Paulo, escrevendo lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. São Paulo diz que fé é a posse antecipada daquilo que se espera. E repare uma coisa, quando o apóstolo diz isso, ele não está só dando uma definição do que é fé, na concepção dele. A posse antecipada daquilo que se espera. Bem, ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo que fé é uma atitude. Atitude. E é aqui que entra a 4ª categoria dessa coisa que Jesus fala, de aprendizado. Porque se você for esperar ter fé por uma coisa inata, bem, geralmente nós achamos que temos fé. A maioria de nós, geralmente, nasce com uma ideia de Deus. Acha que sabe. Não é difícil você encontrar pessoas que passam a vida toda na igreja, rezando e tendo a vida. E é engraçado porque tem gente que acha que ter fé é não ter problemas. Tão engraçado. Como se a fé fosse um amuleto. Ué, mas a fé não é para nos defender do mal? Não. A fé é essa capacidade, quando você a tem, de superar o mal. Não de não tê-lo. Não é a capacidade de não sofrer. Se você reza, pedindo a Deus que lhe livre do sofrimento, você está errado. No Pai Nosso nós dizemos. Mas perceba que a gente não pede que não venha o mal. A gente pede para que Ele nos ajude a superar. Não nos deixe cair. Não diz, não nos dê a tentação. Não nos deixe cair. Então a gente percebe pelas palavras de Paulo que fé, como Jesus ensinou a vida toda, é uma atitude. Se você olha por esse lado, você entende o que Jesus diz, inclusive quando ele pede para você perdoar o inimigo. Vamos ser sinceros. Quem é de nós, de livre e espontânea vontade,
que tem a capacidade de perdoar alguém que lhe faz o mal. Não vamos mentir. A nossa vontade é de matar também. É de fazer o mal também. É de pagar na mesma moeda. Porque isso é o normal do ser humano. Está lá naquelas 3 primeiras categorias. Mas Jesus nos pede uma 4ª categoria. De ir além do meramente humano. Porque amar não é uma intenção. Não é um sentimento. É uma atitude. E é isso que Jesus diz. Os discípulos viram ele fazendo. Quantas vezes eles não viram Jesus expulsando demônios, curando pessoas, impondo as mãos, mas curioso que quando eles foram fazer, eles não conseguiram. Não basta só imitar. Não basta só vir por uma mera dedução. É preciso algo a mais. E de novo, com relação a isso, São Paulo diz uma coisa muito interessante. Quando ele escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele diz assim, que me esquecendo das coisas do passado, eu me lanço em busca daquilo que virá adiante. E ele diz isso com relação àquilo que se deve fazer para se obter o que Jesus nos promete, a salvação. Porque se nós prestarmos atenção só naquilo que por nossa capacidade humana e vontade quiséssemos fazer, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Se você esperar simplesmente que um belo dia você acorde com vontade de perdoar aquela pessoa que destruiu a sua vida, talvez uma vida só não baste para você viver esperando. No início das novenas, o Padre Mídio falou uma coisa, lá na primeira novena, muito interessante. É preciso uma decisão de ser bom. Porque tem uma hora na nossa vida que a natureza nos abandona. E você tem que fazer um esforço enorme para conseguir ir além daquilo que você, por natureza, poderia desejar, esperar ou fazer. Quem aqui não deixou de estudar, sabe o quanto é difícil você estudar depois dos 30, 40, 50 anos. Porque você não tem mais vontade. Mas você vai além. Quem é pai e mãe, talvez quando lembra aquele dia feliz em que pariu seus filhos, deve ficar emocionado, mas quando hoje vê os filhos perdidos em tantas coisas, se não tiver uma coragem e uma determinação de ir além, mesmo sendo pai ou mãe, não consegue. Porque é algo que está além da nossa capacidade humana. E é isso que Jesus nos ensina. Então, o que Jesus nos ensina hoje é exatamente esta 4ª categoria de coisas que nós precisamos aprender. E que às vezes a gente realmente só aprende com a idade. Falo por mim, eu mesmo achava que certas coisas eram naturais que me viriam com os anos. A vontade de estudar, a vontade de continuar. Mas realmente com a idade, e eu ouvi isso, os meus pais falando, quantas vezes eu ouvi isso, o próprio Padre Mídio falando, olha, chega uma hora que você tem que ir além. Quantas vezes? Mas como eu era mais novo, eu achava, não, isso é porque eles estão ficando velhos. E não. E também, porque quando você vai envelhecendo, você nota e percebe que de fato há coisas na vida, e é isso que Jesus nos ensina, em que é preciso ir além da
vontade. Ontem mesmo, eu estava conversando com um jovem que dizia que estava precisando emagrecer porque tem problemas de coração. E ele dizia, ô padre, mas eu não tenho vontade. Eu disse, eu entendo. A vontade que a gente tem é de comer mesmo. É de se panturrar mesmo. Mas é aí onde você precisa ir além da natureza por uma questão de um bem-estar próprio. Quantas vezes a gente escuta, padre, eu não consigo perdoar porque eu não tenho vontade. Mas é aí a quarta categoria, ir além. Porque se você ficar na sua vontade, a vontade que tem é de matar. É de devolver no mesmo troco. É de trair também. É de falar mal também. Mas fé, como me lembra uma pregação do padre Zezinho, aquela capacidade de dizer, olha, eu tenho até vontade de te odiar, mas não vou, porque eu sou cristão. E aí, você escuta muitas pessoas perguntando, e serve? Quando o coração não deseja? Claro que serve. Claro que serve. Porque é exatamente a quarta categoria. Porque o coração também engana. Porque nós somos limitados. E é aí onde nós lembramos mais uma vez a Bíblia que diz que onde nós paramos por limite, vem o Espírito Santo em nosso auxílio. E lhe dá, e nos dá a capacidade de ir além. É o que Jesus diz. Se vocês tivessem, poderiam dizer a esta montanha. Não basta o exemplo. Ele é bom, mas é preciso ir além. Não basta a vontade. Há quem dera que nós fizéssemos tudo acompanhado com a vontade, mas nem tudo é assim. Mas é preciso ir além. E por fim, o que Jesus nos ensina hoje é a superar essas provas, talvez da falta de fé, se apoiando exatamente naquilo que São Paulo diz. Esperando naquilo que você sabe que funcionará. Mas para isso, antes de mais nada, a atitude. De agir como se já estivesse vivendo aquilo. De fazer como se já tivesse obtido. É fácil? Não! Porque às vezes a vontade não vai acompanhar. Mas é aí que nasce a virtude. Você faz uma vez e abandona, faz outra vez e abandona, não consegue. Mas faz uma vez, faz uma segunda, faz uma terceira, mesmo sem vontade, o corpo, a mente vai se adaptando. E chega um momento que essa atitude vira um hábito. E esse hábito vai virar, mais cedo ou mais tarde, uma virtude, porque você assim o fez. Fé também é isso. É antes de mais nada um dom, mas é também uma prática. Não vai esperar, meu irmão, minha irmã, que essas coisas, certas coisas, venham simplesmente da natureza. Não vão chegar todas. Nós somos limitados. Mas é para isso que Jesus nos ensina. E é isso o que nós estamos hoje fazendo aqui. Pedindo a Ele a graça da fé. E a graça de ir além, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos ensinou. Ter fé a ponto de mover, não pense nas montanhas de terra. Pense nas montanhas dos problemas que cada um de nós temos. E que para movê-las, é preciso realmente ter muito mais do que força de vontade. Atitude, como diz São Paulo. Fé posse antecipada daquilo que se espera. E deixando para trás, inclusive, a incapacidade, me lançar para frente naquilo que me espera, porque grande é a graça do Senhor. E aquilo que nos falta, Ele completará com a sua virtude e graça. Peçamos isso a Ele, para que a gente possa de fato viver aquilo que Ele nos promete e melhorarmos cada vez mais como pessoas e como cristãos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.